eu só respondi ela aqui. O que que acontece, Nádia? Aqui nós vamos trazer para você aqui tudo que o Ivan fez que deu certo para ele, né? E vamos te apresentar isso aqui para que você possa implementar, né? Então, realmente todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo desse tempo, né? Hoje o Ivan tem mais de 100 mais de 100, né? Está em torno de 108 mini mercadinhos hoje. Então, ele tem um know-how muito grande para passar para você. Então, a dificuldade que ele passou lá no início para abrir o primeiro mini mercadinho dele, isso você não vai ter, porque você já vai ter aqui tudo já que já foi colocado em prática, tudo que deu certo, né? Justamente para te auxiliar nesse momento, né? Então, por isso que eu gosto mesmo de conhecer fazer essa primeira reunião aqui, para ter essa noção do grau de conhecimento que você tem, quais as dificuldades que você acha que você vai encontrar, sabe? Né? Então, hoje, o seu objetivo, né, com o mini mercadinho seria aí, vamos dizer, liberdade, rentabilidade, é algo específico que você busca com isso? Uhum. Investimento. Uhum. Nossa, que triste. Nossa, é um absurdo, né? Eu imagino. Sim.
Não, e tá certíssima, tá certíssima. E você escolheu um caminho muito bom, tá? Nós estamos aí na era, né, do autoatendimento, né, do faça você mesmo. E é um momento que nós estamos aí com o mercado aí sempre escalando, tá crescendo muito. E isso é muito legal. Então, mas pensa para você ver, o que que acontece hoje? O que que cresce muito hoje? O mercado de construção, né? Então, o que que a gente busca hoje, geralmente? A gente busca aí conforto, a gente busca tranquilidade, a gente busca bem-estar e a gente busca segurança. Então, geralmente é isso que a gente busca quando entra num condomínio, por exemplo, né? Então, é uma área que está assim crescendo, não para. Todos os dias aí você pode ver que inaugura algum empreendimento, né? Algum condomínio, e isso é diário. Então a gente vê que está crescendo. E e isso é muito interessante que é uma comodidade fora, assim, do normal, né? Assim, você sair lá, ir lá buscar alguma coisa, tá com fome 2 horas da manhã, você não quer fazer comida, você vai lá, tem alguma coisinha ali que você consegue estar utilizando, né? Isso é perfeito. É perfeito, né? E quando você fez aqui respondeu aquelas perguntinhas, né, para entrar aqui, para fazer essa reunião comigo, eles te falaram sobre o investimento, né, que seria aí um investimento de 30 mil. Né? Você hoje tem esse investimento? É algo que para você tá tranquilo? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque tem pessoas que ainda não têm o valor, mas tem aí um sócio, tem alguém que vai entrar com ele, né? Tem não. Não, pode ficar tranquilo que a gente vai, eu vou esclarecer aqui todas as suas dúvidas mesmo, para você ficar aqui, sair daqui, assim, com todas as dúvidas, assim, totalmente esclarecidas. Pode ficar tranquila, tá? Nádia, eu vou compartilhar com você minha tela, que eu quero te mostrar um slide para te apresentar aqui, né, como que funciona a nossa, a nossa mentoria. Só, deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Ah, eu queria te ver. Não, eu só quero ver você. Aqui a nossa reunião, geralmente ela é gravada, só que eu nem consegui. Aí, tô te vendo, tô te vendo. É, Desculpa. Aqui nós gravamos as reuniões, só que a gente faz as reuniões pelo Zoom e a gente não. A gente falei que estava com um problema técnico aqui e eu não estava conseguindo fazer essa reunião aqui pelo Zoom. Então, eu vou ter que fazer ela com você aqui pelo Meet, não vou gravar a nossa reunião aqui, tá? Justamente por isso. Mas por que que a gente pede a câmera aberta, a gente grava? É por questão de segurança mesmo, é até mesmo essa questão aí que você falou do golpe, né? Então, é que é algo que a gente tem acesso, que você pode ter acesso caso tenha alguma dúvida. Então, é questão de segurança mesmo, viu? Deixa eu ver se agora. Essa não vai ficar gravada, infelizmente, eu não vou conseguir. Você tá conseguindo ver a minha tela? Ai, ótimo. Tá. Ótimo. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Só pra eu ver aqui, que eu tenho que ver o que que eu tô falando com você, né? O que que eu tô apresentando aqui pra você. Então, vou te apresentar aqui
os nossos mentores, né? As pessoas que tomaram a iniciativa, que criaram aqui esse método que eu vou te apresentar. Nós estamos falando aqui da Gabriela e do Ivan, tá? Isso. Você chegou a entrar lá no Instagram deles, viu um pouquinho do... Tá, deixa eu só te contar um pouquinho da história deles, porque isso é importante para você ver que... Oi? Ah, você assistiu o vídeo da história. Ah, não, sem problema então. Então vamos aqui para próxima parte. Vou te mostrar aqui um pouquinho dos números da nossa metodologia, tá? Hoje, em quase 2 anos, nós já formamos aqui mais de 300 mentorados. Nós ajudamos essa turma a abrir aí mais de 1.000 mini mercados pelo país. E atualmente já estão faturando aí mais de 15 milhões, né? Então, ao longo da jornada do Ivan, ele se capacitou e passou a entender aqui qual que era o perfil ideal dos nossos mentorados. Então, hoje a gente seleciona também os nossos mentorados. E isso é porque a gente quer trabalhar com pessoas que têm esse sonho de empreender, coisa que eu vi em você, né? Você já me falou que já tentou outras formas, né? E infelizmente não deram certo, né? Então, a gente já sabe aí que você já tem esse perfil aí que a gente está buscando, né? Então, o que a gente quer? Aquela pessoa que quer fazer acontecer, colocar a mão na massa, sabe? Que vê aí essa excelente oportunidade que o mini mercado traz, tanto pelo baixo investimento, tanto pelo operacional mesmo, né? Porque você não precisa de funcionários, você mesmo vai conseguir fazer tudo, né? Então, Nádia, o objetivo dessa reunião é te conhecer mesmo, entender melhor, né, esse perfil, o seu perfil, né? E claro, que você também nos conheça, né? Que você entenda como funciona a nossa mentoria, como nós vamos te ajudar nesse propósito. E tudo dando certo ao final dessa reunião, você gostando, sentindo tranquilidade, confiança, entendendo que nós somos os melhores para você caminhar, né? Lógico. E a gente já percebeu que esse é o seu perfil também, que a gente também está procurando. Então a gente bate o martelo e a gente vai para cima aí abrir não só um, né? Mas vários mini mercados, né? Deixa eu passar para o próximo. Tá. Então, a tecnologia do autoatendimento, a gente já sabe, é 24 horas, como eu te falei anteriormente, ela garante ali segurança, praticidade, escalabilidade e lucratividade, né? Que é o principal aqui pra gente, né? Então, a demanda operacional ela é pequena. Então, a reposição e visita aí você vai fazer aí 1 ou 2 vezes por semana, né? Então, a reposição do estoque, né? Você vai entender um pouco mais pra frente aqui, quando eu te mostrar tudo que você vai ter aqui dentro da mentoria, que o que eu tô falando com você, assim, é totalmente cabível, tá? Uai, gente, o que eu fiz aqui? Uai, eu saí da tela. Você continua me vendo, né? Ah, não, ótimo. Então, esse tipo de negócio, ele é ideal para quem? Para quem quer ter independência financeira, né? Para quem quer um negócio que vai ter uma escalabilidade mesmo, né? Porque esse negócio aqui do mini mercado é algo assim que realmente não vai saturar. E quando eu falo que não vai saturar, eu tô falando por quê? Porque a gente está falando aqui de 3 pontos muito importantes, né? A gente está falando aqui de algo que está ligado ao mercado imobiliário, né? Então, esse mercado aí só está crescendo, né? Então, como a gente comentou aí, tem condomínios demais sendo construídos, né? E é aquela pessoa que está buscando mesmo segurança, lazer, vida prática, né? E é isso que faz esse modelo de negócio crescer mesmo, Nádia. E o nosso segundo ponto aqui, sobrevivência básica. Todo mundo precisa se alimentar. Isso é fato, né? E o nosso terceiro ponto aqui é o futuro, né? Porque o futuro agora é o quê? A era do autoatendimento.
Então, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos não tem mais funcionário em vários setores, tipo postos de gasolina. Você pode ver aí que a maioria dos fios, a maioria dos programas, você vê que a pessoa vai lá, ela mesma abastece seu carro, ônibus, supermercado, por exemplo, Walmart lá nos Estados Unidos, você tem sim a opção de passar pelo caixa, mas tem a opção ali que é prática de você ir ali no autoatendimento e passar por ele, sem necessidade mesmo ali de nem conversar com um atendente. Então, esse realmente é o futuro aqui atualmente é esse, sabe? E vamos falar sim, vamos sim. Deixa eu ver aqui. Eu vi que você é uma pessoa prática, né? Você gosta de ir aos finalmente. Eu sei. Geralmente a gente faz essa apresentação aqui e as pessoas realmente vêm assim, elas nem têm o conhecimento que você tem, para te falar a verdade, tá? Não, com certeza. Então, aqui, olha, a gente tem aqui alguns dos mentorados que já fazem parte aqui dessa jornada conosco, né? Nós temos aqui a Sara e o Guilherme, né? Eles assinaram o primeiro contrato deles 7 dias após entrar a mentoria. Então, eles saíram lá do zero, hoje eles já estão com 8 lojas em 6 meses. Nós temos a Tamara e a Arielle, né? Elas faturavam aí 53k mais ou menos, né? Porque elas já tinham aí um mini mercado, porém elas não conseguiam fazer com que ele funcionasse, né? Então eles não viam lucro nisso. Então em 3 meses elas já aumentaram aí o faturamento delas para 116 mil. Então é mais de 30 mil aí só de lucro, né? Nós temos o Cerqueira aqui também, ele é policial, né? E hoje também ele é empresário. Ele começou a mentoria com 2 lojas e em 6 meses ele já atingiu 20 unidades. E na primeira semana de mentoria, ele conquistou um condomínio de 450 apartamentos. 450 apartamentos, sabe? E eu vou te mostrar, na hora que eu for te apresentar um pouquinho aqui dos números, eu vou te mostrar o quanto que isso impacta, sabe? Você saber qual condomínio buscar, como ganhar ali da concorrência, tá? Então, assim, é algo, assim, fabuloso mesmo. Nós temos aqui a Francine e o Renan. Eles, pode ver, são jovens, né? Eles tinham um condomínio aí que não performava. Eles aumentaram aí 40% o faturamento dessa loja em 45 dias. E isso aplicando a metodologia da nossa mentoria, né? Então, eles iniciaram aí com duas lojas e hoje eles já possuem 8 mini mercados próprios, sem ser funcionário de franquia, porque a franquia é isso, né? Você acaba que você se torna um funcionário da franquia. Então, sim? Mas você não vai estar sozinha. Você vai entender aqui. Na hora que eu te mostrar aqui que você vai ter, aqui você vai entender, tá? Nós temos aqui a Thalita. A Thalita tem uma vibe que você tem que... Ela é tipo você, assim, a pessoa que sempre quis empreender, né? Então, ela começou sozinha. Então, ela saiu aí de 8 lojas para 20 em 3 meses de mentoria. Então, ela conseguiu algo assim fabuloso, né? Para uma pessoa que ela pegou ali, abriu primeiro e resolveu aí arriscar e graças a Deus aí já tá colhendo os frutos disso, né? E a gente tem outras pessoas aqui, o Daniel, que em 40 dias de mentoria conquistou aí 4 contratos assinados, então ele já tem 4 lojas hoje, isso com 40 dias, tá? Nós temos aqui, sim? Então vamos lá. Vou te apresentar aqui agora. Então, aqui dentro da nossa mentoria, nós trabalhamos com 6 pilares, tá? Esses 6 pilares, o que são?
Nós vamos te oferecer aqui, o que nós vamos te oferecer, na verdade, é algo assim que não tem preço mesmo. Por que que a gente está falando isso? Porque nós vamos te oferecer um passo a passo que já foi validado, consolidado, né, por alguém que já possui aí mais de 100 mercadinhos autônomos. E isso vai trazer benefícios inestimáveis para você, pois você vai evitar erros comuns, vai acelerar os resultados e você vai ter segurança nas decisões. E além disso, com uma operação especializada, você aproveita um modelo de sucesso que já foi comprovado, né? Então aí que você vai ter uma garantia de operação mais tranquila, eficiente e lucrativa desde o início, que é o principal. Então você já vai começar na frente de quem não começou com uma mentoria do nível que é a nossa. O nosso primeiro pilar é o processo comercial de alta conversão. O que é esse processo comercial de alta conversão? Aqui nós vamos trazer para você como mapear os condomínios da sua cidade, né? Depois aqui, como selecionar quais são os condomínios de alto potencial e os que você nem deve ir atrás. Porque a gente, trazendo dessa forma, o que acontece? A gente vai saber aqui trazer para você algo que vai economizar seu tempo, você não vai perder tempo, né? Então, o Ivan, ele criou uma estratégia bem básica. Você lembra quando a gente estava falando aí sobre os 450 condôminos do prédio que o Cerqueira conseguiu? Então, é justamente isso. Um condomínio entre 150 e 200 unidades, ele gera um consumo médio por família, né? Ele gera ali um faturamento entre 25 a 35 mil, né, em lucro. Então, o faturamento de 25 a 35. O lucro entre 5 e 10 mil. Já um condomínio de 300 unidades, ele gera um faturamento muito maior, né? Então, a gente já sabe que isso é muito escalável. Quanto mais faturamento e melhor lucratividade, né? Então, assim, você vai ter aqui uma clareza de como conseguir montar metas, prever renda passiva, né? Então, se você quer abrir aí 3 operações do mesmo tamanho, pronto, você já vai ter aí uma meta clara, né? Você quer abrir 5, 10, 15, vai ser aquele... por enquanto, né? Mas você vai ver que é muito plausível mais de uma unidade, tá? Então, o planejamento é totalmente estratégico para o seu negócio. Então, aqui nós vamos te ensinar aqui mais... Não precisa ser na mesma cidade. A desvantagem de você abrir, por exemplo, em uma outra cidade, é que você vai ter que ter alguém para fazer aí essa manutenção para você, né? Fazer essa visita, de você estar ali fazendo a reposição de estoque, porque hoje tudo é digital, Então, assim, você vai ter ali um acompanhamento em tempo real, você vai saber quanto de estoque você tem, sabe? Você vai saber ali o que tá faltando, né? Quando que você deve fazer essa reposição de estoque. Então, você vai ter isso tudo. Então, a gente vai trazer isso aqui para você também, tá? Então, além disso, nesse pilar aqui, nós vamos te ensinar mais de 6 estratégias validadas de captação de condomínio. Estratégia que faz você fechar vários contratos de uma vez, estratégias que faz o condomínio vir até você. Então, nós vamos te dar pronto aí um modelo de proposta comercial e já posso até te adiantar que é a mesma proposta que o Ivan hoje usa nas assembleias dele, né? Que ele vai aí em busca de novos... né, de abrir novos mini mercados. Então, você não vai perder para concorrência, porque o Ivan, ele perdeu mais de 5 condomínios no início. E isso porque ele não sabia o que vender, né? Então, hoje ele realmente, ele domina o que o condomínio, né? O que o condômino quer. Então, quer benefícios, segurança, praticidade. Então, com essa proposta, você vai apresentar exatamente o que eles buscam.
E você vai ter também um contrato pronto, né? Um modelo para tanto para residencial quanto para o corporativo. Nós vamos treinar você no pitch de venda, né? Então argumentos, postura, o diálogo ali, como que você vai fazer a tratativa, né? Então nós vamos trazer aqui argumentos, postura, abordagem. Então nós vamos te ensinar como faz o condomínio desejar ter você lá dentro. Né? Porque hoje realmente só existe benefícios. Então é isso que a gente traz para você aqui nesse primeiro pilar da nossa mentoria. Deixa eu passar para o próximo. Tá. Estrutura. Aqui você vai ter todo um treinamento, toda uma aula, né, toda da parte estrutural. Então nós vamos trazer para você quais equipamentos: freezers, geladeiras, gôndolas, prateleiras. O Ivan vai te indicar com precisão o que comprar, né? Ele vai falar para você assim, exato. Ele vai falar com você, assim, olha, compra esse modelo, nunca compra aquele, sabe? E isso por quê? Porque ele já sabe o que é válido e o que não é. Né? Então, ele vai falar com você, olha, isso aqui você vai comprar parcelado, isso aqui você vai comprar à vista, né? Então, não, já é a mentoria com a sua loja montada. Com tudo já, tá? Então, aqui nós vamos trazer aqui toda a inteligência do negócio mesmo. O Ivan, ele patenteou um modelo de gôndola que vende muito mais, né? Essa gôndola, além de vender mais, ela aumenta o faturamento, né? Então, é uma gôndola especializada, sabe? Então, ele vai trazer, assim, uma coisa que é legal é que ele não disponibiliza isso para venda, somente ele e os mentorados dele podem usar. Então, você vai aprender a abrir um mini mercado com o menor investimento possível. Nós vamos te indicar aí todos os fornecedores que o Ivan usa, tá? Então, assim, ele usa fornecedores de todo o Brasil. Então, você vai ter aí essa lista de fornecedores para te auxiliar. A princípio não, tá? Isso aí você vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, assim, como o Ivan, ele compra em alta escala, você vai receber descontos, assim, fora a perder de vistas, tá? A perder de vista mesmo. Então, não, na verdade não. Você tem a opção de usar os seus fornecedores. O que ele vai trazer aqui é uma facilidade para você. Né? Porque, por exemplo, o Ivan, hoje, ele tem um fornecedor grande, né? E esse fornecedor, ele tem um centro de distribuição próprio. Então, ele vai trazer para você aqui a possibilidade de você ter bons descontos, né? Excelentes descontos com alguém que ele sabe que vai te entregar um bom trabalho, né? Então ele vai trazer essa possibilidade para você. Isso aqui você não fica obrigado a usar, tá? Isso aqui é só o que ele vai trazer de benefício para você, tá? Então, só para você ter ideia, esse fornecedor dele, ele não compra um freezer, não, ele compra aí 10, 15, tudo isso de uma vez. Então, hoje, para você ter ideia, esse mesmo fornecedor dele já atua aí em mais de 38 cidades do Brasil, né? E isso... Não, você vai ver que não existe padrão. Na verdade, o Ivan, ele tem um olhar, assim, muito criativo, sabe? Às vezes ele vê duas paredes ali, ele já consegue ver um mini mercado entre essas duas paredes. Tá? Então, assim, alguns prédios hoje, alguns condomínios, eles já têm ali ou uma academia ou uma sala de estar, algo que as pessoas geralmente não usam. E geralmente eles disponibilizam esse local para que você faça ali a implementação do mini mercado, tá? E isso aqui tudo vai garantir uma negociação muito melhor para você, né? Você vai ter aí uma economia de custo muito grande. O nosso próximo pilar é produtos e compras. Aí chegamos numa parte muito interessante. Então, aqui você vai aprender, vai ter uma aula, né? Todo um treinamento de produtos e compras. Um mix ideal de início. Não, então nós vamos trazer aqui lista com mais de 600 produtos best-sellers.
Então, os produtos que mais vendem e geram ali um faturamento todos os meses. Então, a diferença do mercado de rua, por exemplo, para o mercado de condomínio é que o público é fixo. Então, você conhecendo a necessidade dele, né, você sabendo o que eles precisam, fica muito mais fácil. Então, você vai aprender aqui a identificar as dores, o que vende mais, as marcas certas, né? Você vai aprender aqui a montar literalmente uma máquina de vender. Então, você vai aprender a ter um estoque otimizado, sem perdas, né? Que foi uma das maiores dores aí de quem vende franquia, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, franquia geralmente vai falar para você, sabe, você vai comprar 300 de tal item. Só que, na verdade, ele não sabe qual que é a real necessidade do seu público. Ele tem ali isso, exatamente. Então, a gente vai trazer isso aqui para você. Só para você ter ideia, nós tivemos uma mentorada que veio de franquia e ela abriu um mini mercado e fechou o segundo contrato, assim, logo em seguida. E ela não conseguiu abrir esse segundo contrato, esse segundo mini mercado. E isso porque, quando o Ivan foi perguntar, ela falou para ele assim, nossa, não consegui, eu tô descapitalizada. Porque a franquia fez ela comprar produtos errados mesmo, sabe? Então, quando o Ivan viu aquilo, menina, o que ele fez? Ele falou assim, olha, deixa eu entrar aí, deixa eu ver seu estoque, deixa eu ver o que você está comprando, deixa eu saber aqui o que é que está acontecendo aqui. Quando o Ivan entrou no estoque dela, ela tinha ali mais de 500 produtos que não tinha motivo para estar ali, sabe? Então, só tirando esses produtos, ela conseguiu ali abrir mais 2 lojas usando o próprio estoque que estava errado. Olha só. Então, o que é um olhar de um especialista por trás daquilo? Você não vai. É o que eu tô te falando. A franquia é algo hoje que te torna escravo de um tipo de negócio que não é adaptável. Né? Então, aqui você vai ter isso. Então, nós vamos trazer aqui para você layout de loja, né, que vai aumentar o seu faturamento. A Gabriela, por exemplo, ela tem uma visão assim para essa parte de layout. Ela bate o olho ali, ela já sabe qual que é o que tem que ficar na frente, o que chama mais atenção, o que não pode faltar. Então, ela traz isso aqui tudo para você. Inclusive, hoje, quem dá aqui a mentoria de layout de lojas é a própria Gabriela, tá? Então, nós vamos trazer aqui para você uma comunicação estratégica. Então, o que é? Nós vamos trazer ali quais produtos devem ficar ali na altura da visão, a organização do fluxo de compra, né? Uma estratégia de compra, layout, precificação e vamos trazer para você ali as indicações de distribuidores do Ivan. Né? Como eu te falei, ele tem aí distribuidores em todo o Brasil, então aí na sua área com certeza a gente vai conseguir alguém ali já que está na lista dele para estar te atendendo, tá? Então assim, você vai ter isso aqui já à sua disposição, tá? Nós vamos, deixa eu ver se é o próximo, produtos e compras, operações é o nosso próximo pilar. Já em operações, o que acontece? Você vai ter aqui aula de reposição, controle de estoque, logística, um checklist de inauguração, né? Então, a primeira fase a gente já viu que é a captação do condomínio, né? E depois que assinar o contrato, você vai ter um período ali que você deve fazer a sua inauguração. Então, aqui você vai ter tudo, o checklist, o prazo, o que você deve colocar, sabe? Então, assim, você vai... Olha, a gente... Aqui, ó, 30 dias é suficiente, tá? 30 dias é suficiente. Pode ser que precise um pouquinho mais de tempo? Pode, mas geralmente uns 30 dias. Uhum. Uhum. Sim. Uhum.
Sim, você vai ver aqui, o Ivan ele vai trazer estratégias quando você for fazer ali a comunicação com o síndico, né? Você tem que fazer um repasse, né? E que nesse repasse já esteja tudo incluído, sabe? Ele vai trazer essas estratégias para você ali. Então, quanto a isso, então, isso aí, talvez, a gente, eu vou só te adiantar, tem pessoas aqui que usam isso como carta na manga, tá? Pra te falar a verdade. Eles fazem ali, porque é de total interesse dos condôminos a implementação do mini mercado. Então, como é algo ali que é do consenso de todo mundo, às vezes você nem precisa pagar água, luz, você não precisa pagar internet. Esse que você foi agora? Nossa, meu Deus. Não, mas você vai ver, tem outras formas de você. Não, mas aqui, essa intenção sua a princípio é nessa. Mas quem sabe, depois que você começar aqui a mentoria, você vai abrir, você vai expandir tanto os seus horizontes que você vai conseguir perceber que pode buscar essas possibilidades em outros locais. Você não precisa ficar presa nesse aí, não, tá? Isso aí você vai ver que isso é muito factível. Então, assim, olha, a princípio você pensou nesse, né? Que é algo que você já deu uma sondada. Mas Rio de Janeiro é grande. Rio de Janeiro tem muitos condomínios. Ah, mas a gente vai. Com certeza o Ivan te ajuda a achar. Isso você pode ter certeza que ele te ajuda. Nossa, ele é perfeito. Você vai ver como ele é perfeito nisso. Tenho certeza que ele te ajuda a achar aí. E não vai ser só um, não. Vai ser vários, tá? Você pode ter certeza. E como eu te falei, já né, com o período aqui que você ficar com a gente, você vai perceber que os próprios condomínios vêm atrás de você. Os próprios, tá? Então você vai ver que às vezes a gente fica achando aí que a gente precisa. Vou ter muito trabalho em fazer essa captação, mas pode ficar tranquila que não precisa, não, tá? Então, vamos aqui para a aula do financeiro. Aqui você vai ter um controle total. Eu terminei essa parte, terminei do checklist de inauguração. Tá. Aqui você vai ter controle total dos indicadores financeiros. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu abrir então. Melhorou? Então vamos voltar ele. Peraí. Então, aqui você vai ter um controle total dos indicadores financeiros, você vai aprender isso aqui, tudo a respeito do financeiro. O Ivan ele vai te ensinar aqui a montar o DRE, né? Então, aqui, para ter um financeiro saudável desde o início, o DRE é onde você vai se enquadrar ali na hora de abrir um CNPJ, né? Qual CNPJ você vai né? Como que fala? Em qual ali você vai se enquadrar. Porque eu estava até vendo aqui em um dos relatos aqui que teve um dos mentorados que ele estava aberto como, se eu não estiver enganada, como mercado mesmo. Aí, então, só dele vender ali um sorvete, ele já tinha que pagar imposto, sabe? Então aqui ele já vai trazer essa estratégia. Ele vai trazer essa estratégia para você de qual que você vai abrir, aonde você vai se enquadrar, para quê? Para que você já comece economizando por aí mesmo. Pra você não pagar um rio de dinheiro aí em questão de imposto, tá? Demais, demais. Nossa, nem me fala, eu fico chateada com as minhas comprinhas da Shein, tá? Eu vou fazer compra na Shein hoje, eu já fico assim, melhor comprar aqui no Brasil, não dá pra comprar fora mais, não.
Tá absurdo. Tá absurdo. Não? Ai, não amo comprar na Shein. Ainda mais que eu tenho 3 filhos, sabe? Então, eu tenho uma de 13, um de 15 e uma menininha de 4. Pensa em coisa que dá gasto, senhor. Então, aqui... Hã? Ah, mas com a fita métrica a gente tira as medidas certinha, bate certinho. A senhora acredita que bate certinho? Então, aqui nós vamos trazer também a escala. O que que é isso? Isso aqui vai servir para quem quer abrir ali 100, 200, 2, 3 mini mercados. Né? Então, e ele vai te ensinar como você vai usar o capital de terceiros, como você vai usar a rentabilidade de um mini mercado seu para abrir um outro, sabe? Então, ele vai trazer isso aqui para você, né? Seria justamente isso, como abrir novas lojas, né, sem usar seu próprio dinheiro, né, você consegue aí abrir isso aqui, ele traz assim, e eu posso hoje o Ivan, ele é o maior do Brasil, ele é o maior especialista. Não, você não paga. O que o Ivan tem hoje, Nádia, é um propósito de vida. O Ivan, ele começou, não sei se você chegou a ver lá um pouquinho da história dele, ele começou ali no período da pandemia. E quando ele começou, ele apanhou demais nessa área, sabe? Ele apanhou demais. Exato. E sabe uma coisa que é muito interessante? É que ele ficou ali, bem no início ali, ele ficou muito em dúvida. Eu alugo um apartamento ou eu vou alugar um galpão, por exemplo? Né? Já quando ele estava ali com os 3, 4 mini mercados abertos. Então, ele dormiu ali dentro do galpão dele durante muito tempo. Ele e a Gabriela, sabe? E a Gabriela ficou ali um tempão ainda no CLT até ela entrar aqui com ele e já sair ali de vez para poder ajudá-lo ali no negócio deles, né? E hoje eles são milionários. Não, lógico que sustenta, lógico que sustenta, mas no caso deles, eles queriam crescer, né? Eles queriam ser o número um no Brasil e hoje eles são. Então, eles têm aí, eles começaram com um, hoje eles já têm 108. Isso desde o final da pandemia. Então, você vê que foi uma escala muito grande. Então, ele costuma até dizer, ele sempre fala aqui em todas as reuniões que ele faz com a gente, que ele sabe o que que dá certo, mas ele também sabe o que que dá errado, sabe? Então ele sentiu na pele. Então ele transformou isso aqui em um propósito de vida, ajudar pessoas como ele que sempre quiseram empreender, que sempre quiseram aí crescer na vida, a ter essa oportunidade, a não precisar de cometer os mesmos erros que ele. E realmente, assim, é algo muito fabuloso, sabe? E quando você entrar aqui, você vai ver a energia que o Ivan traz pra gente, o know-how de conhecimentos que ele traz pra você, sabe? Nossa, eu já vi aqui o Ivan, depois de uma aula, por exemplo, essa aula começa umas 8 horas. Aí vamos ver que dura aí 1 hora e meia, 2 horas de aula, e ele ficar até 3 horas da manhã tirando dúvida dos mentorados, sabe? Eu já vi ele ali, ele parar o carro no meio da estrada, lógico, não num lugar perigoso, mas parar para dar atenção para os mentorados. Eles são de Campinas. Eles são de Campinas. Isso. Pelo meu sotaque, é onde que a senhora acha que eu sou? Não, não, apesar que eu tenho familiares aí, mas não. Eu sou mineira, sou da cidade de Itabira. Não, mas a senhora já ouviu falar de Carlos Drummond de Andrade. Eu sou da cidade de onde ele nasceu. Aqui, nasceu a Vale do Rio Doce, aonde eu moro. Então, assim, é uma cidade aqui com em torno aqui de 200 mil habitantes aproximadamente. É pequena, né? Mas é uma cidade muito gostosa de se viver, tá? Muito bom aqui. Então, aqui só tem 3, tá? Mas todas hoje já são atualizadas aí pelas novas leis, tá bem tranquilo. Tem disso, né? Mariana fica
Próximo, não próximo aqui, mas aqui na nossa, aqui é dessa. Não, até eu moro num lugar alto, aqui não é todos os lugares, porque as minas elas são fora da cidade, sabe? Então, a gente hoje tem os pontos que foram desabitados, que são mais próximos da mina. Então, assim, hoje é bem seguro, sabe? E as barragens que estão aqui, elas não são a montante, elas não são aquela que só vão jogando em cima, não, sabe? Então, elas já foram, já começaram certo, na verdade, né? Desativaram umas duas, aí fizeram outras, mas todas elas hoje elas seguem ali o regime. Graças a Deus, uma preocupação a menos. É. Então, Nádia, seu microfone ficou ruim. Agora eu te ouvi. A última frase que você falou que eu não ouvi. Vamos sim, deixa eu ir para o próximo. Então, aqui você também vai ter uma aula de sistema, né? Como o Ivan ele passou aí por todas essas dificuldades do começo, né? Tudo ali que tinha ali para sofrer ali no início, hoje ele tem aqui, ele passou por sistemas que bugava, que travava, né? Então, hoje a gente tem o Totem, a gente trabalha com Totem. Então, então, não. Então, o Ivan ele passou ali por todos os sistemas do país, todos mesmo, sabe? Então, bugava tudo, né? Porque ele estava crescendo rápido também. Então, hoje ele usa o melhor sistema do Brasil. Então, o cliente, assim que ele cadastra no Totem, por exemplo, aparece ali: bom dia, fulano, seja bem-vindo. Essa é a sua 20ª visita. Isso é o quê? A gente costuma já até brincar. É um inibidor, né? Porque quem vai ter acesso ao mini mercado são só as pessoas que moram ali, né? Então, as pessoas têm muito medo ali da questão ali de roubo, essas coisas. E isso aqui já causa aqui já dá aquela sensação de segurança e sensação de monitoramento. Isso é fato. Uhum. Mas esse mini mercado deles lá é uma franquia? Então, a gente tem essa questão. Dentro do sistema do Ivan, né, do que ele desenvolveu aqui para vocês, mentorados, pro negócio dele, é totalmente seguro. É somente as pessoas do condomínio. Tanto é que, por exemplo, quando as pessoas, às vezes, em alguns, eles criam ali um cartão de acesso, sabe? Então, é realmente algo muito seguro mesmo. Então, que realmente cria aquela sensação de segurança. E pra você ter uma ideia, tudo é ligado, todos os WhatsApp dos condôminos é inserido no sistema. Vamos dizer assim, olha, que um condômino entrou lá, pegou algo e não pagou. Vamos dizer que isso aconteça. Ele já vai receber uma mensagem no WhatsApp dele. Ele fala assim, olha, oi fulano, você fez uma visita hoje, de tal horário, tal câmera estava lá e tal. Então, tipo assim, tem tudo, a gente tem todas as informações dentro do sistema. É algo muito seguro mesmo, tá? Então, essa mentoria, né, a mentoria, ela é profunda. Assim, é tão profunda que é de um nível mesmo de quem aí já opera mais de 100 mercados. Então, mesmo abrindo o seu primeiro, né, que é o seu caso aqui, os seus argumentos, a sua postura, não serão como se você tivesse aí 100 igual o Ivan. Ele vai realmente te passar todo esse conhecimento. Então, além disso, você não vai chegar sozinha nos condomínios, você vai poder usar o nome dele, né, a marca dele. Então, você vai chegar lá, vai fazer a captação de um condomínio, por exemplo. Você vai virar e falar assim, olha, eu faço parte de um grupo com mais de 100 mini mercados e nós estamos expandindo aqui para essa área.
Então, o que os condomínios gostam? Eles gostam ali de alguém que já tem uma experiência, que traz um know-how ali por trás, entendeu? Olis, fecha as janelas. A minha filha de 4 anos perguntando, você quer água, mamãe? Ai, gente. Então, isso é muito importante nesse momento, porque você não vai chegar sozinha. Você vai poder usar ele para entrar no condomínio, entendeu? Ele vai te dar ali o direito de poder usar o nome dele, de falar que você faz parte do time dele. Então, ele já está consolidado no mercado. Você acha que um condomínio vai ficar com medo de te receber ali como uma empreendedora ali dentro? Não vai. Você tem alguém ali que realmente é o maior do Brasil por trás. Então, ele vai te dar isso tudo aqui durante esse período da mentoria, né? E então nós temos aqui os 6 pilares, né? Que são aí o processo comercial, estrutura, produtos e compras, financeiro, operações e escala. Então você vai ter tudo isso aqui. E como que funciona na prática? Na prática é o seguinte: nós temos aqui um diagnóstico e direcionamento. Então, logo quando você entra, né, que você entra aqui com a gente, você vai fazer um preenchimento de um raio-x, né? Você vai ter um onboard com os nossos mentores, eles vão conversar com você, vão ver ali, vão fazer uma análise ali do cenário atual, de tudo que precisa ser feito, o que precisa ser feito de imediato, qual que é o primeiro passo que você vai tomar. Então, isso vai ser ali já nesse primeiro diagnóstico e direcionamento, tá? O segundo ponto, um planejamento com o mentor. Então, você vai ter aqui uma reunião, né, ou com a Gabi ou com o Ivan. Provavelmente a primeira vai ser com o Ivan, onde vocês vão criar um checklist personalizado com metas bem claras mesmo. Você vai falar com ele assim, olha, eu quero faturar tanto por mês, então nós vamos colocar no papel aqui essa meta e ela vai ser estabelecida e esse vai ser o nosso ponto, chegar nessas metas, tá? E o terceiro ponto aqui é uma execução com acompanhamento. O que é essa execução com acompanhamento? Você vai ter aqui uma plataforma com todo o conteúdo gravado, 24 horas disponível para você. Nós costumamos dizer aqui que é uma universidade de conhecimento, tá? Então, você vai poder ali, por exemplo, surgiu uma dúvida sobre algum assunto específico, você vai ter essa plataforma ali onde você vai ter acesso 24 horas por dia. Você vai ter aulas ao vivo com o Ivan e com a Gabriela durante 6 meses, que é o período da nossa mentoria. Terça sim, terça não, né? Às 20 horas, você vai ter uma aula aí com eles, onde vai ser um momento onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? Ter acesso às aulas práticas, né? Para garantir o sucesso mesmo com o seu mercado. E você lembra que eu te falei que o Ivan, ele fica aí até de madrugada trocando ideia, tirando dúvidas? Então, você vai ter isso aqui para você também. Você vai ver que se você tiver assunto com ele ali, tiver dúvida com ele, ele vai ser ali, ele é uma pessoa assim muito solícita, ele está sempre disponível para ajudar. Além disso, você vai ter acesso aqui a um grupo de WhatsApp com os nossos mentorados e com o Ivan e a Gabriela, né? Um suporte 7 dias por semana. Esse grupo eu considero assim uma peça muito importante. Por quê? Porque você vai poder tirar suas dúvidas, né, todos os dias. Você vai fazer um network, uma troca de experiência com pessoas que estão no mesmo ramo de negócio que você. Pessoas também que começaram do mesmo jeito que você, às vezes abrindo a primeira loja, escalando para a segunda. Então você vai ter ali uma troca mesmo de experiência, todo um network mesmo com essas pessoas. E você vai ver que lá nesse grupo é assim, olha, o pessoal, eles chegam, às vezes eles colocam lá assim,
Ah, hoje eu assinei 2 condomínios. Aí, tipo, todo mundo faz a maior festa. Porque todo mundo torce por todo mundo ali dentro, sabe? Então, às vezes, uma dúvida que você tem, igual a gente tem mentorados que já abriram em várias partes do Brasil. Né? Eles têm aí em outros lugares. Por exemplo, eles têm um familiar em Minas, aí eles abriram em algum lugar específico de Minas. Então, tem alguma. Hã? Estou caminhando para isso. Estou caminhando para isso. Já estamos com o meu projeto já sendo estudado aqui, já estamos fazendo uma captação. Em breve, se Deus quiser, você vai ter notícias minhas, se Deus quiser. Preciso fazer aí um pé de meio pro meu filho. Daqui a pouco ele vai para a faculdade, né? Tá com 15 anos. Daqui a pouco. E a minha intenção é fazer aí, não ficar só em um. Eu vou começar, porque eu já vi que é uma coisa muito próspera, sabe? É começar a fazer isso aí, daqui a pouco colocar ele para tomar conta e depois vir para outra moça também, fazer, criar esse espírito empreendedor neles também, sabe? Esse é o meu planejamento. Esse é o meu planejamento. Você tem quantas filhas? 2? Nossa, e são quantos anos já? Já casadas? Casadas? Então, eu aqui em casa eu comecei a ensinar eles a questão financeira e economia consciente, né? Desde bem novinhos. Pra você ter ideia, a minha filha mais nova tem 4 anos, né? E quando ela estava com 2 anos, mais ou menos, eu trabalhava fora, eu não trabalhava home office. Então, os dois, eles estudam em horário diferente. O que que eu fazia? Cada um deles ganhava R$ 300 por mês para olhar a irmã deles no horário que eles estavam em casa. E eu não entregava o dinheiro na mão, sabe o que eu fazia? Eu fiz uma conta, né, da Nubank, cada um deles tem uma conta, cada um deles tem um cartão. Então, ali eu deixava o dinheiro deles ali e eles usavam com reais necessidades. Não, coisas básicas, eles nunca compraram nada básico, mas meu filho, por exemplo, ele comprou o computador gamer dele juntando dinheiro. Então, assim, é isso que eu quero que eles percebam que eles precisam trabalhar para ter. Eu não vou deixar herança para ninguém. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quero. Não, é tarde, mas aqui, ó, a senhora já vai estar dando exemplos. A senhora vai abrir o seu, elas vão ver a senhora crescendo. Ai, não. Não, vamos. Ai. Daquela coisa, né? Por isso, é uma coisa, pra mim, a minha vida foi muito difícil, então eu não quero que eles. Então, aí, tipo assim, eu não quero que eles passem por essa mesma dificuldade, sabe? Então, assim, nossa, eu tô tentando que eles não passem, sabe? Então, vamos ver, se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. Então, Nádia, aqui você vai ter um acompanhamento passo a passo até o sucesso do seu projeto. Ou seja, nós vamos te acompanhar durante 6 meses para garantir que você tenha sucesso em todos os processos, em tudo. Desde o, o checkpoint é justamente saber ali qual que é a sua meta, sabe? Nós vamos ali colocar ali um ponto para que a gente precise alcançar. Então, nós vamos traçar uma meta desde o início ali para que a senhora alcance ela o quanto antes. Tá? A senhora viu aqui dos nossos mentorados pessoas que com 40 dias já estão com 3 mini mercados. Então, isso é muito plausível. E é possível que com esse investimento, que é o que a gente pede ali inicialmente, a senhora consiga abrir até mais de um. Tá? Isso é possível, porque a gente vai trazer para a senhora aqui a possibilidade, por exemplo, de alugar os equipamentos inicialmente e não fazer a compra deles. Então, com isso... Nossa senhora, minha internet caiu.